Aí está João Magalhães, Eliezer Rodrigues e Tássio Cruz. E claro, você aí do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. Meus amigos, vamos à agenda dos candidatos para a gente poder abrir os trabalhos. Olha aí, Geraldo Carvalho, do PSTU. Às 9 da manhã houve visita ao Sintetro, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário. Teve visita à Universidade Federal do Piauí às 10. Agora à tarde, às 3h30, daqui a pouco, vai ter uma entrevista a uma emissora de TV. E às 4 da tarde, reunião com a coordenação de campanha no centro de Teresina. Vamos agora à agenda do Coronel Diego Melo. Agora 1h30, sabatina em uma emissora de TV da capital. Às 3 horas, reunião com a equipe de campanha. Às 5 horas, deslocamento para Água Branca. E à noite vai haver uma reunião de posse no Diretório Municipal de Água Branca com carreata e motociata. Agora a agenda do candidato do PT, Rafael Fonteles. Às 8 da manhã, ele esteve em Joca Marques, no município de Joca Marques. Às 9h30, no município de Madeiro. Às 11 horas, em Matias Olímpio, ali na região norte. Seguindo ainda na região norte, à tarde, Rafael Fonteles visita às 3 horas a cidade de Campo Largo. Às 4h30, a cidade de Porto. E às 6 horas, a cidade de Nossa Senhora dos Remédios. Agora vamos à agenda da candidata Madalena Nunes, do PSOL. Às 9 da manhã, houve panfletagem, seguida de inauguração no comitê em União. Entre 12h30 e 1h30, entrevista em uma emissora de rádio da cidade de União. E à tarde, de 15 às 17 horas, aula da cidadania em União. Vamos agora à agenda do candidato Silvio Mendes, do União Brasil. 7h30 da manhã, houve caminhada na Zona Norte, na Avenida Sérgio Mota, Santa Maria da Codipe. Concentração foi próxima à feirinha. Às 9 horas, olha aí, gravação já para o programa eleitoral. À tarde, 1h, entrevista em uma emissora de rádio de Teresina. De 14 às 17, reunião com lideranças. Às 5h30 da tarde, reunião com o ex-presidente da Associação dos Caminhoneiros de Teresina. E às 6, uma reunião com o prefeito de Pajeú, do Piauí. À noite, reunião com o deputado Wilson Brandão, no Sesc Cajuína. E às 8, presença no lançamento da campanha de Evandro Ide, vereador Evandro Ide, candidato a deputado federal, não é isso? Sim. Luiz Melo, opa! Apareceu a agenda aí da candidata Luiz Melo, do PCO, Partido da Causa Operária. Agenda cheia, amanhã, panfletagem na SEASA. À tarde, produção de material de campanha. E à noite ela vai participar do encontro de folguedos. Dando sequência, Jesse Lima, do PSC, não forneceu agenda. Temos também a candidata Ravena Castro, do PMN, não forneceu agenda. Portanto, está aí a agenda dos candidatos a governador do estado do Piauí. Olha, foi um assunto que eu tratei com o Tássio Cruz, mas eu queria saber a opinião do João Magalhães. Faltou o candidato Gustavo Henrique, que colocaram lá e eu não chamei. Olha, o candidato Gustavo Henrique, do Patriota. Manhã teve caminhada no centro de Teresina, da Praça Saraiva até o shopping da cidade. Às 10, a visita à estação de trem de superfície Engenheiro Alberto Silva. À tarde, às 3 horas, daqui a pouco, gravação e produção do horário eleitoral. Às 5h30, reunião na comunidade Vila Uruguai. Às 6h30, participa de evento religioso. E à noite, às 8 horas, ele fará uma visita a moradores da Vila Mocambinho. Vou colocar tudo na sequência, senão eu esqueço. Vamos lá. João Magalhães e Eliezer Rodrigues. Vamos acompanhar o que disse o doutor Pessoa em relação ao futuro político de Jeová Alencar. Eu tirei algumas conclusões com o Tássio, eu queria saber se Vossas Excelências concordam com essas conclusões. Vamos ouvir, vamos acompanhar. Vou fazer um gracejamento agressivo. Estava aqui no chão que Deus nos deu. Primeiro degrau, vereador. Segundo degrau, deputado.
terceiro degrau, prefeito, quarto degrau, o quê? Prefeito de Teresina. Tá. Tem o final do vídeo aí. Então, terceiro degrau, prefeito de Teresina, e quarto prefeito. Tem que estar contando com eleição e reeleição de Jeová Alencar. Aí, João Magalhães e Eliézer Rodrigues, eu vou colocar para você o seguinte. Qual a conclusão que eu cheguei com o meu amigo Tássio Cruz? Primeiro ele convidou Jeová Alencar para ser vice, né? Sim. Candidato a vice dele, 2024, aquela história. Morreu o assunto. Ninguém falou mais nada, ninguém disse mais nada. Agora ele já coloca Jeová Alencar como prefeito de 2024. Do lugar dele. É do lugar dele. Então, eu estou achando que ele já está dando por perdido mesmo, não vai para lugar nenhum, e sabe que não vai encontrar nem vice para concorrer, que está botando Jeová para salvar pelo menos alguma coisa. Ele, rapaz, meu indicado foi eleito prefeito de Teresina. O problema é aceitar esse apoio, porque ninguém quer esse apoio de doutor Pessoa, nem mesmo Jeová Alencar vai querer na época que lançar a candidatura à prefeitura de Teresina. João Magalhães. Douglas, eu acho que primeiro o doutor Pessoa não falou o ano, né, em que ele quer Jeová Alencar. Mas aí como a gente teve a sequência ali, né? Mas é complicado para a gente tentar decifrar o que o doutor Pessoa quer dizer, porque ele não quer claro. Às vezes ele está pensando uma coisa e está dizendo outra. Enfim, muitas vezes ele não comunica bem, quase sempre ele não comunica bem o que ele está pensando. Jeová Alencar é um político muito esperto, é um político muito experiente. Não é à toa que, de fato, tem subido degraus na política teresinense, foi eleito vereador, foi eleito presidente da Câmara, reeleito presidente da Câmara, mesmo sem ter o apoio à época do então prefeito Firmino Filho, e tem se mantido lá, inclusive. Elegeu agora, já elegeu sempre o mais votado. Aliado, sempre o vereador mais votado. Acima de 10 mil votos. Uma expressão política muito grande, principalmente na zona sul de Teresina. Então, Jeová Alencar, de fato, não precisa, entre aspas, da necessidade de um apoio declarado da doutor Pessoa para se viabilizar candidato a prefeito. Isso é muito claro. Ele, pela sua própria articulação política, é capaz, tem condições de chegar forte logo em 2024 para disputar a prefeitura, e isso eu acho que é o caminho que ele vem pavimentando. É só olhar toda a sua movimentação. Eu sempre disse que aquela estratégia de sair do MDB foi exatamente para não ficar na mão de ninguém. Ele prefere construir o seu próprio caminho do que ficar dependendo de outros líderes políticos que têm um poder de influência política maior, como era o caso que ele enfrentava no MDB. Já o que disse doutor Pessoa nesse vídeo eu particularmente não levaria muito a sério. Em que sentido? No sentido de que doutor Pessoa às vezes diz uma coisa de manhã, à tarde já diz outra completamente diferente. Eu lembro que quando, já há alguns anos no jornalismo político, a gente, como repórter aqui do Jornal o Dia, ligava, né, para o doutor Pessoa, e aí, determinado assunto, o que o senhor pensa? E aí ele dizia uma coisa, na frase seguinte ele dizia tudo ao contrário. E aí, na hora de escrever a matéria, a gente ficava assim, mas eu uso qual parte? Então, João, esse problema não é um problema do prefeito, não. É um problema do político mesmo. Problema não é novidade. Não é novidade nenhuma. Quem acompanha a política sabe que ele é assim. Não dá para escrever, entre aspas, o que ele diz hoje, porque amanhã ou mais tarde ele já pode ter mudado completamente de ideia. Agora, é óbvio que ele percebe o crescimento de Jeová Alencar em Teresina, o crescimento político dele. Ele sabe que precisa de Jeová Alencar num processo de articulação na Câmara de Vereadores. Se não fosse o Jeová, hoje o prefeito estaria em maus lençóis junto ao parlamento, e aí fica fazendo esse tipo de gracinha, vamos dizer, junto ao eleitorado, na tentativa, claro, de não espantar alguém que pode de fato chegar em 2024, e se quiser enfrentá-lo nas urnas, tem peso político para isso. Eu vejo mais dessa forma. Eliézer, agora, vamos considerar aqui o que o João Magalhães disse, esse ano e tal. Mas também não é de eterno, não. Mesmo que não seja 2024. Vamos supor que ele tenha dito isso pensando assim. Não, eu sou candidato à reeleição em 2024, foi essa gracinha aqui para manter o Jeová comigo, o Jeová me apoia para 2024. E aí depois eu apoio o Jeová. Isso também não vai acontecer, Eliézer. O Jeová não vai apoiar o doutor Pessoa. É verdade, Douglas. Pode acontecer um rompimento, inclusive logo após agora a eleição para deputado estadual. Questão de sobrevivência. Exatamente. O prefeito de Teresina já enxerga que não vai ter condições de viabilizar
a própria reeleição, mesmo contando com toda a máquina, com toda a estrutura do Executivo Municipal, e vê na pessoa do vereador Jeová Alencar um líder bastante promissor. Jeová tem tido uma carreira política firme, bem embasada, consolidada. É alguém que tem, de fato, subido degraus, um de cada vez. Nunca foi um candidato simplesmente tirado do bolso porque alguém gostou ou tem afinidade e quer impor ele em determinado cargo público. Não, ele tem se construído, ele tem se fortalecido, agregado e por isso ascende politicamente. Já o prefeito Doutor Pessoa chegou a um ponto, acredito que por um acidente se tornou prefeito de Teresina e agora não vê perspectiva, porque de fato a população cobra e o prefeito não corresponde. Então, Douglas, se o próprio Doutor Pessoa não se vê como candidato à reeleição, porque sabe que não tem chances, então já é hora de apoiar alguém que tem, para não perder totalmente, né? Perder em parte para não perder tudo. Elege um aliado que é melhor do que perder a prefeitura para um adversário. Aí é aquela história, um negócio é tão pesado o apoio que o presidente da Câmara, estou falando do presidente da Câmara, que não foi eleito ainda deputado estadual, o presidente da Câmara pode dizer assim, então, pessoal, eu lhe agradeço mais o apoio, e tal, mas se o senhor puder ficar longe do palanque, eu me dou satisfeito. O senhor está desistindo da sua candidatura à reeleição, não que isso ia me impedir o meu desempenho eleitoral, de jeito nenhum, mas agradeço. Agora, fique aí, vá para casa e não diga que vai me apoiar, deixa que eu toco o barco. E Douglas, olha só, o presidente Jeová, ele está pedindo voto para deputado estadual. A eleição é daqui a 40 dias e ele está preocupado com essa eleição. Claro. Se o doutor Pessoa fala em projeto de poder, o coloca em uma situação de ambição, atrapalha. Mas aí vai dizer, não, está se candidatando a deputado estadual, está pensando em 2024 na prefeitura, atrapalha. Entendeu? E só para, ainda sobre esse assunto, uma prova tão clara de que o doutor Pessoa muda de opinião rapidamente, que há algumas semanas, uma pessoa lá dentro da prefeitura me informou que, na verdade, ele tem certeza, né, na cabeça, assim, no pensamento do doutor Pessoa, ele tem certeza que é bem avaliado e tem certeza que o povo vai querer ele sendo reeleito em 2024. Então, aquela história da realidade paralela que ele vivencia há bastante tempo. Segundo, essa questão que é uma característica política dele, de ficar mudando de opinião, dizendo uma coisa hoje, falando outra amanhã, e nisso, como diz o ditado, vai passando. Mas como eu queria conhecer esta Teresina imaginária do doutor Pessoa, entendeu? Essa Teresina das Maravilhas. Que todo dia nessa que nós moramos aqui, doutor Pessoa. Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa para o senhor constatar, pesquisa séria para o senhor constatar. Não precisa nem divulgar, não, que eu não tenho nem coragem de divulgar, mas faça para você ver, né? Vamos mudar para o cenário estadual. O deputado Cícero Magalhães, do PT, conversou com a Eliezer sobre as campanhas de Silvio Mendes e Rafael Fonteles para o governo do estado. Ele acredita que a eleição pode ser definida no primeiro turno. Acompanhe. Pode até ser que aconteça, eu não acredito. E estamos trabalhando para que não tenha. O grupo do ex-presidente Lula, né? O grupo do Lula no Piauí, que são dois grupos. É o grupo do Bolsonaro, com Silvio e com Ciro, né? Só que é até uma coisa assim feia, chata, vergonhosa mesmo, entrarem na justiça para dizer que não querem apoiar o Bolsonaro. Eu nunca tinha visto isso. Mas essa campanha do lado de lá acontece de tudo, até essas coisas, né, que nunca tinha se visto. Bom, aí é aquele discurso, não é? E todos os petistas, todos os fazem parte da base do governo, aquela história, né? Todo mundo, tanto da base de situação como de oposição, querem decidir no primeiro turno, pode acontecer no primeiro turno, mas sempre com o pé atrás, né? Pode não acontecer. Para a gente fazer uma avaliação geral da sequência nos assuntos, um grupo de 9 prefeitos da região do Vale do Sambito se reuniu com o candidato a governador Silvio Mendes, do União Brasil, e reafirmou o compromisso de apoiar a sua candidatura nestas eleições em 2022. Você está vendo aí as imagens da reunião com o candidato a governador Silvio Mendes. E tem um vídeo. Tássio Cruz. Douglas, um grupo de uma região extremamente importante, né, decisiva do estado. Vamos à lista, né? O presidente da PPM de Francinópolis, os prefeitos de Elesbão Veloso, Prata do Piauí, Santa Cruz, São Félix do Piauí, Inhuma, Lagoa do Sítio, Novo Oriente e Várzea Grande. Esses prefeitos estiveram aí com o Silvio, declarando apoio
de uma região, como eu disse, importante. Municípios, Douglas, que se não são entre os 10, 15 maiores municípios do estado, são municípios que juntos formam uma região importante e, como a gente comentava inicialmente, né, muitas adesões ao longo dessa reta final de campanha devem ocorrer, né, até o final da linha, né, a reta chegada da eleição, que é no dia 2 de outubro. Bom, falamos agora sobre Silvio Mendes e ainda sobre o candidato do União Brasil. A governadora Regina Souza avaliou a pesquisa que foi feita em Teresina. Natural que o candidato adversário esteja na frente, no sentido que ele já foi prefeito, já é uma pessoa mais conhecida em Teresina. Mas temos aí 40 dias, 39 dias para fazer uma campanha mais intensa em Teresina. Acho que vem uns programas de rádio e TV que vão ajudar também. Então, nós avaliamos como uma coisa esperada. Depois tem pesquisas e pesquisas. A gente respeita todas, porque cada um tem seu método. Bom, aí por exemplo, é algo natural, né? Quer dizer, nós tivemos na última eleição o governador Elton Dias ganhando em Teresina. Não é isso? Isso, sim. Ele ganhando a eleição em Teresina, ele venceu em Teresina. Aí já há, por parte da governadora Regina Souza, ela traçando um cenário de que Silvio Mendes, por ser ex-prefeito de Teresina, comandou a cidade por 2 vezes, é natural que ele saia em vantagem em Teresina. Então, já é uma realidade que a governadora trata, né? E a outra questão também que a gente vem conversando muito, que existe pesquisa, e pesquisa é uma confusão de pesquisa para todo lado aí, e confunde a cabeça do eleitor. Hoje, 8h30, tem mais uma edição do programa Debate do Dia. Eu tive o prazer de dividir o programa com a editora-chefe do Jornal Dia e também do Portal Dia, Adriana Magalhães. Nós entrevistamos o candidato a deputado estadual Telmo Neves. E como ele é novo na política, novo assim, no cenário estadual, ele é vice-prefeito de Fartura do Piauí, e falou do motivo que o levou a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. 2 coisas me fizeram entrar efetivamente na política, né? Uma delas foi o diagnóstico do meu filho, o Joaquim, né? Ele tem 4 anos e meio, e quando eu soube do diagnóstico de autismo dele, eu tive uma visão diferenciada e diferente para o mundo, né? E também a questão da pandemia, que ela veio aí, assolou todos nós, perdemos amigos, familiares, né? E foi um pânico total para todo mundo. É um dos entrevistados do programa que vai ao ar hoje, às 8h30 da noite, e a nossa segunda entrevista foi com a empresária e diretora criativa, né, da Global Monster, Maíra Medeiros, falando das redes sociais, falando desse trabalho intenso dos candidatos nesta eleição. Vamos acompanhar. A internet, querendo ou não, é uma coisa nova ainda para... Porque, enfim, a nossa educação, a nossa base, ela precisa de uma reformulação. Então, poucas pessoas tiveram acesso desde a infância a isso. Então, quando você chega na vida adulta, sem ter visto aquilo ali desde novinho, é mais difícil para a maioria das pessoas. Mas isso é algo que a gente pode ultrapassar com a educação, né? Olha, eu queria dar uma notícia rápida aqui, que candidata a deputada federal pela Solidariedade, Viviane Moura, teve alta, né? Vai para casa, graças a Deus, felizmente, se recuperou e está se recuperando, mas vai para casa. Então, nossos votos de recuperação para que ela volte, como se diz, para a luta, né? Na campanha eleitoral. Bem rapidamente aí, 20 segundinhos para cada um aí. Lembrando que a partir por conta da propaganda eleitoral, o Dia News vai começar um pouco mais tarde, 13h25 durante o período eleitoral, quer dizer, a partir de sexta-feira, né? É estranho esse problema aí. Perguntar ao povo se queria o Dia News ou propaganda eleitoral para você ver o resultado. Mas aí, vamos rapidamente aqui. Interessante aí, João, porque você tem político e tem rede social. Você observa que a gente tem dado esse tratamento importante às redes sociais, porque de fato é um instrumento que vai ser muito utilizado, está sendo muito utilizado. É uma plataforma onde ocorre
eu não vou chamar de uma eleição paralela, porque ela está dentro, claro, do processo eleitoral comum, mas de fato é um instrumento muito importante. Grande parte dos votos estão sendo decididos por lá. A própria campanha dos candidatos, claro, está no corpo a corpo, está na rua, mas toda essa movimentação depois ele joga nas redes sociais. Então é importante que se leve até o telespectador mais análises, né? Aquele olhar mais crítico, aquele olhar mais estético, aquele olhar sobre, mais técnico sobre, claro, o papel das redes sociais no processo eleitoral. Até porque tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos e é preciso que se explore isso para levar a informação até o Aliás, bem rápido, rede social é importante, a gente vai continuar batendo nessa tecla, vamos checar também, fazer checagem de informação, porque a rede social, como disse o João, precisa ficar atento, né? Tem um lado positivo, a facilidade da comunicação, mas tem um lado negativo, fake news, desinformação. Com certeza, e nós, dos veículos tradicionais, estamos aqui para atestar a verdade, apurar os fatos, noticiar com responsabilidade. Aqui, antes de passarmos qualquer informação, primeiro nós apuramos, primeiro nós contextualizamos para apresentar algo verídico, que realmente preste um serviço à sociedade. Aqui não há aquele risco de se propagar notícias falsas. Alguém pode errar. É diferente de propagar uma mentira. Erra, a gente volta, diz que errou, pede desculpa e corrige. Mas sempre com essa responsabilidade. Tá, bem rapidinho, não é rede social. Presta atenção, o informativo aqui do deputado Henrique Pires, ele disse, meus correligionários aí do interior, quando produzirem material aí, não coloque o CNPJ não, porque o CNPJ só pode ser colocado com material original, feito originalmente, isso pode dar problema. É aquela história, tem várias proibições que agora o eleitor, se não tiver cuidado, pode prejudicar o candidato, viu? É pente fino, né, Douglas? Lupa do TRE acompanhando todas as possíveis corrupção. Coloca aí na tela aí o comando geral para amanhã, para encerrar. Papoca aí, Elias, amanhã a partir das 6. Comando geral, 6 da manhã na Rádio FM Dia, a partir das 7 também na TV, sempre com o compromisso de trazer as primeiras e principais informações do dia. Muito obrigado. João Magalhães, Elias Rodrigues, Tássio Cruz e a você que nos acompanhou até agora. A gente volta amanhã a 1h, logo depois do Rota do Dia. O Dia TV, Sistema Dia de Comunicação aqui, você pode confiar. Até amanhã.